Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez. Incrível! E como sempre, falo que vocês amam. 5 minutos para o chá. Vem com a gente! Vamos ao nosso chá. Nosso chazinho. Uau, delícia. Ai, Tô doida pra tomar. 5 minutos para um chá. E qual é o nosso tema de hoje? Estava vendo, né, como tem aumentado o número de feminicídio no Brasil. Com certeza. Eu estava lendo uma matéria em que foi explicado que até o dia 7 de janeiro desse ano já tinham acontecido mais de 10 casos de feminicídio. Ou seja, um número que ultrapassava o número de dias do ano. Estamos perdendo mulheres, estamos desconstruindo famílias. Com certeza. Aonde nós iremos parar? Exato. Eu acho muito importante que façamos uma pausa para refletir um pouco sobre esse tema de grande relevância. Quando falamos de feminicídio, geralmente falamos do fim de uma história, né? Pois é, mas é sempre importante a gente falar sobre o começo. Sim, da infância. E da educação, que é o que potencialmente pode modificar o final dessa história. Mas o que nós estamos ensinando aos nossos meninos nas nossas casas, na escola, nas comunidades que eles frequentam, igreja? Como eles lidam com o não, com as frustrações, com os limites, com o que o outro coloca sobre si. Eles não conseguem ouvir o não. Não conseguem ouvir o não, exatamente. Sobretudo quando parte de uma mulher. E já tivemos várias campanhas, né, que o não é não, que a pessoa tem que entender que muitas vezes aquele relacionamento não está sendo mais saudável. Exatamente. Um relacionamento, ele precisa de ter saúde também. Ele é construído por duas pessoas com o objetivo delas serem felizes juntas. Se a pessoa está mais feliz sozinha do que naquela relação, é o momento de acabar. E de acabar bem para as duas partes. E é muito importante que isso comece a ser dito quando o homem ainda é um menino. Nós precisamos trabalhar mais dentro da própria educação para conscientizar os meninos a entenderem a importância da mulher, o papel da mulher e trabalhar melhor com o não. Mas existem algumas coisas que nós aprendemos enquanto sociedade que acabam incentivando esse tipo de comportamento sem que as pessoas se deem conta. O que seria? Aquilo que está sendo ensinado lá na infância vai repercutir no início, como, por exemplo, que homens não podem chorar. Verdade. Essa frase de que homens não choram, de que chorar é um sinal de fraqueza, ensina às crianças que os seus sentimentos não importam, que eles não podem ser valorizados, que eles não podem ser externalizados. Então, eles aprendem a reprimir isso. E o final disso não pode ser uma coisa boa. As consequências lá na frente são não saber lidar com a própria angústia, com a própria tristeza, com a raiva. Eles aprendem que isso não tem que ser administrado, que isso tem que ser jogado para debaixo do tapete. Só que tem uma hora que o tapete não aguenta mais tanta poeira. E aí as coisas saem do controle. Então, às vezes, uma simples frase que vai sendo repetida várias e várias vezes ao longo da infância daquela criança vai trazer catástrofes no futuro. E muitas vezes também eles repetem ações. Com certeza. Eles observam em alguns locais que eles frequentam com uma certa frequência atos assim. Muitas vezes é aquela agressividade do gritar com uma mulher, com obrigar a mulher a fazer determinadas ações, até mesmo dentro de casa. Exato. E o menino cresce naquele ambiente, ele cresce convivendo com aquilo. E ele passa a entender que é dessa forma que ele deve tratar uma mulher. Até mesmo a desautorização das ações maternas. A gente sempre fala que é importante que os conflitos sobre a criação de uma criança sejam discutidos fora do alcance dela. Então, se eu acho que o meu filho pode jogar bola e o pai dele acha que não, essa discussão não tem que ser na frente da criança. Isso precisa ser feito de forma reservada para que se possa entrar num consenso sem que a criança observe isso.
Outra coisa muito cultural que a gente tem é quando seu Vai pai chegar em casa, você vai ver. Então, o que é passado para essa criança? Minha mãe não tem autoridade. A fortaleza da casa é a do meu pai. Então, assim, a minha mãe não tem autoridade suficiente para tomar decisões. Logo, ela é algo inferior ao meu pai. Então, pra gente E eu quero ser igual ao meu pai. Que é a pessoa que não vai legitimar o que aquela mulher está falando. Porque se só a opinião do meu pai importa, é o meu pai que manda. E se meu pai que manda, ele impõe. E quando eu quiser ter uma mulher, eu vou agir dessa mesma maneira. Ela vai ter que me obedecer, ela vai ter que se assujeitar às minhas opiniões e não discutir, e não chegar a um consenso, né? E não elaborar isso em família. Nós aqui falamos muito sobre a importância da comunicação entre as famílias. E a comunicação, ela precisa ser feita de forma não violenta. Porque quando nós criamos uma criança que vivencia gritos, discussões, essa criança está aprendendo que a violência é sim um caminho possível. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque às vezes as pessoas só reconhecem como violência a agressão física. Sim, e elas estão muito enganadas, né? Existem diversas formas de violência. Violência soco patrimonial. na porta. Exatamente. Bater forte algum material de dentro de casa. Sair Gritar, bruscamente. verbalizar ofensas. Diminuir essa pessoa verbalmente. Se apropriar dos bens materiais dela sem deixar que ela tenha plena determinação sobre seus bens materiais, sobre o destino do seu dinheiro. Impedir que a mulher exerça atividades fora da residência. Exatamente. Determinar a forma como ela se veste, como ela se comporta. Tudo isso é uma forma de violência. Infelizmente, o que nós percebemos é que muitas das vezes essas ações elas vão sendo diminuídas, ignoradas, até que nós chegamos à via de fato de uma agressão física e do feminicídio. Então, nós precisamos ficar atentas aos sinais de alerta. Com certeza. É muito importante que nós façamos ações o mais precoce possível. Então, a educação ela tem que começar com os meninos. Então, a gente entende que respeito não nasce pronto. Respeito se aprende. Exatamente. Ele é uma construção que vem lá da infância. Se essa criança não aprendeu que se deve respeitar as diferenças, que uma mulher merece ser respeitada, que o não dela precisa ser ouvido e aceito, que há limites do próprio corpo e que quem dá esse limite é a própria pessoa, isso vai ter um desfecho muito negativo. O que nós percebemos é que as meninas costumam ser muito ensinadas sobre os cuidados com o próprio corpo. Não senta de perna aberta, não pode fazer isso, olha não sua pode fazer roupa. aquilo, olha sua roupa. Não. E os meninos são criados para serem livres. A gente percebe isso. Você pode viver. Você pode viver, você pode fazer o que você quiser. Como quiser e onde quiser. E isso faz com que os limites não sejam devidamente assimilados. Porque o limite ele precisa ser ensinado. Então, se eu não organizo meu filho para ele entender que o corpo do outro é do outro e que o dele é propriedade apenas dele, que ninguém pode tocar, que ninguém pode invadir, assim como ele também não pode fazer isso com o outro, ele não vai aprender. Bom, e quem vai estar junto nessa briga, nessa luta, nessa campanha? Porque o respeito se aprende. Com certeza. Então, é fundamental que a escola esteja empenhada. Sim. Porque o menino passa um tempo importante dentro da escola. Então, eu acredito que campanhas devam ser realizadas. Iniciadas lá, né? Iniciadas, realizadas e fazendo com que a rede de ensino, nos 3 níveis, né, possam estar aliadas, buscando ajudar a transmitir as informações que a gente já falou aqui, né? E associada à educação, nós precisamos também trazer a saúde. Sim, claro. Né? A atenção primária de saúde deve estar junto também nessa luta. Médicos, enfermeiros, psicólogos, todo o grupo, né? Os agentes de Sim. saúde, porque é muito importante que também sejam apresentados nas escolas algumas atividades, né, de orientação sobre cuidado com o corpo, do consentimento,
de como é a liberdade e o que não é permitido. Todos esses fatores precisam ser falados de uma forma mais repetitiva, de uma forma que a criança, tanto na infância quanto na adolescência e até na adultez, né? O EJA também pode estar, precisa estar também dentro desse processo, para que a gente possa fazer com que a nossa sociedade passe a pensar de uma forma mais coletiva, de uma forma mais amigável, um amor maior. E acho importante da gente trazer aqui nesse momento, para o público que está nos acompanhando em casa, um número de serviço de atendimento às mulheres em situações de violência, que é o número 180. Esse número, a ligação é gratuita, é para todo o Brasil. E nele você consegue informações, orientações, localidades de serviços de atendimentos à mulher mais próximos. Então, a delegacia mais próxima, você consegue saber como formalizar uma denúncia. Você consegue ter um apoio caso você entenda que está passando por uma situação de violência. Ou vamos supor, eu estou vendo alguém passar por uma situação de violência, não sei como ajudar, eu posso ligar para o 180 para receber as informações corretas. Então é importante que todos nós conheçamos esse número e que esse número seja divulgado sempre que possível. E a gente vai deixar aqui como sugestão uma campanha, né, de que respeito se aprende, né? E agora também a gente precisa saber se vocês nos acompanharam com chá, se vocês pararam para pensar um pouco sobre esses temas que nós estamos trazendo aqui, e se a hidratação está em dia.